boa noite a todos que estão aqui hoje. Boa noite, Lourdes. Boa noite. É um prazer, né, estar aqui com você para participar do lançamento desse livro, do seu primeiro livro. E eu acho que a gente vai ter muita coisa interessante para falar aqui hoje. E quem tiver interessado, né, de saber sobre carreira, sucessos, crises de uma vida profissional, este é o lugar, porque hoje a Lourdes vai dar dicas de ouro. Deixa eu apresentar a minha entrevistada, né? Mas antes também deixa eu dar uns avisos. Quem quiser, já pega uma caneta, um papel para poder anotar as dicas que serão dadas durante essa entrevista. Quem quiser fazer perguntas, pode mandar pelos comentários, que a nossa equipe vai anotar. E também teremos o sorteio de um livro para quem estiver participando da live. É só deixar aí um eu quero, anotar nos comentários, que a gente vai depois fazer o sorteio, né? A Luz depois vai fazer o sorteio e vai enviar o livro para o sortudo. Então deixa aí, eu quero. Quem já quer, já vai avisando que quer. Então, Solange, deixar eu quero e deixar ou o número do WhatsApp ou então o e-mail, tá? Porque a maioria das pessoas eu tenho certeza que eu vou conhecer, mas pode ser que algumas pessoas eu não conheça. Então, tem que deixar também eu quero e o número de um WhatsApp, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Solange, eu sou jornalista, sou escritora, terapeuta e fundadora do Ateliê Contexto. Quem ainda não me segue, quiser me seguir, tem aí a @ fixada aí na live de hoje. E hoje eu vou entrevistar a Lourdes, deixa eu apresentar um pouquinho. Ela é mãe de 2 filhos, avó de 7 netos e agora aos 68 anos. Vou falar a idade porque também uma das metas é derrubar o ageísmo, né? Dizer que tem idade para isso, que tem idade para aquilo. Não, não tem idade. A gente pode escrever e começar uma carreira e mudar de carreira e mudar de vida a qualquer tempo, não é, Lourdes? É verdade. Para mim não tem idade. Não tem idade. Então, a Lourdes teve uma carreira desafiadora, né, como executiva, e principalmente por ser uma mulher, teve que conciliar a carreira e a vida pessoal, a maternidade, vida de esposa, dona de casa, que é um super desafio para nós somos mulheres. E ela está completando neste ano, 2022, 50 anos de carreira. Então, esse livro também vem para coroar, para celebrar esses 50 anos de carreira. Mas eu não vou ficar falando muito aqui, não, porque o mais interessante vai ser ouvir da própria Lourdes os desafios, crises e coisas que vocês quiserem saber a respeito desse percurso, dessa jornada profissional que ela traçou até aqui. Né, Lourdes? E eu vou começar perguntando uma coisa para você. Você sabia, aquela pergunta clássica, né? Você já sabia o que você queria ser quando crescesse? Olha, Solange, eu não gosto de falar na minha época, né? Mas é inevitável. Quando eu era jovem, eu sabia, sim, o que eu queria. Eu queria ser, na minha concepção, eu queria ser professora e eu queria ser psicóloga. Então, eu já tinha isso definido na minha carreira e uma das minhas brincadeiras preferidas era realmente dar aula. Eu dava aula para as plantas, dava aula para um monte de objetos inanimados que eu tinha no meu quintal. Meus pais me deram uma lousa e tal. Aí, quando foi passando a minha jornada, a minha carreira profissional, eu juntei ser professora e ser psicóloga e me tornei uma mentora. Então, eu confesso assim que, pela experiência que eu tenho, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, não tem muito objeto, não tem muito uma linha definida do que quer ser, mas eu confesso que eu sabia sim. Eu não tinha muita noção do que era uma psicóloga, muito menos do que era ser mentora, entendeu? Mas aí eu acabei que juntei as duas coisas e a minha carreira virou para o lado de uma mentora. Então, eu sabia sim o que eu queria ser. Por que eu resolvi lançar o meu livro, tá?
mesmo nessa fase que a Solange colocou, com meus 68 anos de idade, com 50 anos de carreira, né? Por que eu resolvi lançar o meu livro nessa fase? Eu tinha ideia de escrever o meu livro já há muitos anos. E eu sempre fui adiando essa decisão. Oi, Solange. Fui adiando essa decisão né? Eu fui adiando a decisão de lançar o meu livro porque, como a maioria das pessoas dizem, eu não tinha tempo, né? E não ter tempo é uma coisa que não deveria estar na boca de ninguém mais. Quando a gente quer, quando a gente tem um objetivo definido, a gente... Oi, Solange. Voltou o áudio? Voltou. Eu estou contando aqui um pouquinho, enquanto você não estava, eu estou contando aqui um pouquinho do porquê que eu resolvi escrever meu livro, tá bom? Vai lá. Então eu resolvi escrever mesmo aos 68 anos de idade, porque eu já tinha esse objetivo definido. E eu ia adiando, né? Sempre alegando para mim que não tinha tempo. Mas, na verdade, quando a gente tem um objetivo definido, a gente vai em busca de encontrar tempo. Então, eu sempre entendi que escrever um livro é porque eu tinha muita história para contar. Esses meus anos todos, 50 anos de carreira, me proporcionou ter realmente muitas histórias e histórias interessantes para contar. Então, logicamente que em 50 anos de carreira eu tinha que escolher algumas coisas que eram mais importantes. E eu me apeguei nos fatos que eram mais importantes da minha carreira e naqueles que me marcaram mais, aqueles que ficaram assim na minha memória, né? Sim. E foi muito interessante porque relembrar a minha trajetória profissional, quando eu começava a lembrar de alguns fatos, o meu coração pulsava. Eu ficava nervosa de lembrar algumas coisas. Então, para ver como é tão intenso e como é importante a gente dar uma parada na vida e relembrar os fatos importantes da trajetória profissional, tá? E, como eu disse, né, eu tinha esse objetivo, eu queria botar para fora tudo aquilo relembrar tudo aquilo que eu tinha vivido. E, logicamente, com isso, são cases muito reais e que eles vão servir de ajuda para muitos profissionais, eu tenho certeza disso. Então, é uma autobiografia com cases práticos, né? E que vai levar as pessoas realmente a poder refletir em cima disso. Sim, já que você está falando do livro, né? Como você acha que foi para você esse processo criativo de escrita, né? Porque experiência em várias outras áreas, mas ter contato com a escrita de um livro. Conta um pouquinho. Eu confesso que foram muitas idas e vindas. Eu começava por um caminho, com a sua ajuda, né, Solange, também. Eu começava por um caminho, aí eu achava que não era bem aquilo, eu queria realmente contar uma história. Eu não queria passar conteúdos. Que conteúdo a gente acha em livros? Eu queria realmente contar uma história de vida, porque a história faz a gente absorver muito mais os conhecimentos, os conceitos e tudo mais. Então, foram muitas indas e vindas até que eu encontrei um caminho. Eu me lembro que eu estava assim, meia presa, meio assim, por onde vou, qual caminho sigo. Um dia eu falei assim, vou para a praia. E vou para a praia, vou passar 15 dias na praia e não vou fazer... Eu vou aproveitar, logicamente, a praia, o lazer, mas enquanto eu caminhava na praia, as ideias vinham aparecendo para mim. E depois do almoço eu sentava e aquilo eu ia escrevendo até altas horas da noite. Então foi um processo assim de bastante reflexão, mas eu confesso que eu precisei ter momentos de descontração para poder escrever e lembrar dos fatos importantes. Então, foi um processo bastante criativo. Eu confesso que foi bastante criativo e interessante. Dor, né? É um pouco de prazer e um pouco de dor, porque tem aquele momento que a escrita se torna sofrida um pouco e tem hora que é muito bom, né? Liberta, história, pensamento também, né? Acho que mistura um pouco disso, escritor. Mistura, porque a gente tem que tomar muito cuidado para não falar de pessoas, para não citar nomes, para não
falar mal de empresa jamais, porque tudo que eu vivenciei dentro da empresa, eu confesso assim que tudo que eu tenho hoje eu devo à empresa que eu trabalhei. Então, Sim. por mais perrengues que eu tenha passado em alguns momentos, essa empresa me proporcionou todo o bem-estar que eu tenho hoje. Claro que também dependeu de mim, né? Lógico. Mas essa empresa me proporcionou isso tudo. E é um Então, ótimo... eu tive muito cuidado de não criticar. Meu objetivo jamais é sobre crítica. Né? E é bacana aí puxar o gancho, né, que você falou de perrengue. Você podia citar para a gente algum grande perrengue que você passou na trajetória profissional, nessa sua carreira? Olha, Solange, essa é uma situação difícil de contar, né? Porque perrengues na vida profissional, na carreira, 50 anos de carreira, você passa por muitos perrengues na vida. Mas Sim. um que eu estou aqui me lembrando agora, um que foi muito doloroso para mim, porque na nossa trajetória profissional tem muita gente que ajuda a gente. A gente não caminha sozinha, a gente está sempre acompanhada de pessoas, a gente está sempre se apoiando em algumas pessoas valorizam a gente. E aconteceram alguns fatos ruins dentro da empresa, onde eu tive que tirar pessoas que eram da minha alta confiança, tirar pessoas e mandar para uma outra área, pessoas que tinham me dado a mão, que tinham me ajudado. Mas em função das circunstâncias políticas, uma série de coisas, eu tive que tirar pessoas. Foram 3 pessoas que me doeram muito no coração ter que fazer isso. Só que é assim, ou era eles ou era eu, tá? Então, nessa hora, a gente tem que ter um controle emocional muito grande, né? Para saber, assim, o que é certo fazer na hora e não ter atitudes de birra, né? De falar assim, não, ou eles ficam ou eu também vou embora. Então, não é por aí. Então, esse foi um dos perrengues que eu considero, assim, dentre tantos que eu passei, mas um dos mais sofridos para mim, né? Tirar pessoas de quem eu confiava muito. Eu imagino o quanto é delicado, né, chegar a determinadas posições, inclusive hierárquicas de poder, e ter que lidar com pessoas que às vezes ajudaram lá atrás, na caminhada, como você está dizendo, e chega um determinado momento em que não é mais possível mantê-las numa equipe, né? Deve ser muito difícil, eu imagino, essa sua sensação. Mas também deve ter tido coisas muito emocionantes e legais de você lembrar. Você tem algum fato mais emocionante, feliz, para contrapor esse perrengue? Eu acho assim que tiveram 2 fatos que foram super importantes na minha carreira e fatos felizes. Um, quando eu fui alçada à posição de chefe de departamento, né? Que era uma posição que eu almejava há muito tempo e que eu fui alçada a essa posição. Então, eu considero, assim, inclusive eu cito muito isso no meu livro, foi um dos momentos assim mais felizes e mais produtivos na minha vida profissional, né? Era alguma coisa que eu queria muito. Então, esse foi um. E o segundo foi quando eu fui alçada à posição de diretora de recursos humanos, uma posição que eu nunca tinha almejado alcançar, entendeu? Porque pelos problemas políticos, de cultura que tinha na empresa, que a diretora de uma área era só indicação política. E eu não tinha ligação nenhuma de política, nunca almejei o cargo, mas eu confesso que eu estava na hora certa, no lugar certo, com competências bem desenvolvidas. Então, juntou tudo isso e eu fui alçada à posição de diretora. Então, foi o momento, eu considero que foi o auge da minha carreira profissional. Pois é, e a primeira mulher diretora de uma empresa com 200 e tantos anos de vida, né? Você foi 358 anos. 358 anos da empresa, gente. Uma empresa que tinha 358 anos de fundação, teve a Lourdes como a primeira mulher, né, diretora. E isso é muito bacana, desbravar, abrir caminhos para que outras mulheres também pudessem chegar, né, nesse lugar por mérito, como você disse, na comunicação política, mas foi realmente porque você estava no lugar certo e com as competências necessárias.
Aham. Se quiser fazer pergunta, pode fazendo pergunta aí, que a gente vai responder, né? A Lourdes, no caso, eu vou perguntar, ela vai responder. Então, quem quiser fazer pergunta, anota aí nos comentários para que a Lourdes possa responder. Continuando, Lourdes, como você vê a política nesse sentido empresarial, né, que você está falando? Você acha que esse cenário tem mudado, não tem mudado? Hoje as competências são mais valorizadas? Porque você é uma mentora de altos executivos, né? Você faz hoje um serviço que é ajudar pessoas que querem crescer na carreira, ter uma carreira de sucesso, avançar, né? Como é que... Anota aí dicas de ouro, que agora a Luz vai dar dicas de ouro. O que você acha preciso? Se você acha que tem muita interferência ainda política em oposição às competências, ao mérito, fala um pouquinho para a gente. Eu vejo que as coisas têm mudado bastante para o lado das mulheres, dentro das organizações. Mas, logicamente, ainda falta muito, né, para a gente chegar lá. E alguns estudos ainda dizem que a mulher ainda vai levar 20, 30 anos, alguns até dizem 40 anos, para uma mulher realmente estar no mesmo nível dos homens dentro das organizações. Mas é lógico que não são todas as organizações que agem dessa forma. Tá? Por exemplo, a empresa que eu trabalhava era de uma cultura muito machista, né? Então, a mulher, e não só nessa empresa que eu trabalhei, mas em grande parte das organizações, as mulheres chegam até um determinado nível hierárquico, né? Então, são pouquíssimas as mulheres, e no meu livro eu cito, inclusive, estatísticas, que as mulheres chegam até um determinado posto, e dali elas não passam, entendeu? Então, é exclusivo dos homens. Mas eu sei que as coisas estão mudando. E eu vejo que grande parte disso também a gente deve ao comportamento das mulheres. E eu cito o meu exemplo. Eu assim, nunca almejei chegar a uma posição de diretora. E por que não? Se eu tinha competências para isso, claro que me faltavam muitas, mas nunca ninguém está preparado, totalmente preparado para isso. Agora, se eu não me julgava no direito de almejar uma posição de diretoria, é isso que acontece com muitas pessoas, com muitas mulheres. Né? Então, no livro, eu tenho a terceira parte do meu livro é dedicada exclusivamente às mulheres executivas, onde eu coloco, inclusive, muitos erros que as mulheres cometem ainda hoje, né? E erros também que eu cometi. Tá? Então, escrevendo aquilo tudo, eu pude relembrar de muita coisa. Então, eu vejo que existe, sim, um machismo ainda muito grande dentro das organizações, mas eu lanço também um desafio para as mulheres. Até que ponto nós, mulheres, temos responsabilidades disso tudo? Tá? E eu faço muita reflexão no livro sobre isso. Estão perguntando aí se o livro é só para mulheres, porque você está trazendo aí a questão, né, do lado da mulher que se torna a primeira executiva de uma empresa antiga. Então, responde aí que o livro não é só... O livro é muito pelo contrário. Tanto o comportamento que algumas mulheres adotam, também muitos homens adotam também. Então, eu quis dedicar uma parte exclusiva para as mulheres executivas em função de muitos perrengues que eu passei, de muito sofrimento em alguns momentos que eu passei por conta disso. Mas é lógico que tudo aquilo que está escrito lá serve também para os homens também cometem esses erros, e serve mais ainda para quem tem equipe, para que não reforce o comportamento de algumas mulheres, porque tem muitos gestores e muitos pares, muitos colegas de trabalho que reforçam determinados comportamentos que são inadequados. Então, nesse ponto, serve tanto para homem quanto para mulher, quanto para os homens trabalharem com as suas esposas, com a sua equipe e tudo mais. Era isso que eu ia dizer, porque hoje mulheres estão em todos os lugares, né? Então, a mulher está na equipe, o homem está na equipe, o homem é chefe, a mulher é chefe. E é uma cultura que está em transformação, como você mesma disse. Talvez demore ainda 40 anos para que as mulheres estejam no nível de aceitação igual. Mas
os homens precisam também ajudar a desconstruir, né, essa forma mais machista de ver o mundo corporativo. E isso se deve muito também à cultura, né, Solange? Assim, as pessoas mais dos seus 40 anos para cima, dos seus 50, 60 anos, ainda leva essa cultura mais de machismo dentro das organizações. Mas os jovens de hoje, eles já entram com um pensamento totalmente diferente. Eles já entram, eu estou me referindo aqui às mulheres, elas já entram com o pensamento de que elas podem sim chegar até uma posição mais elevada dentro da empresa. Então, nesse sentido que eu acho assim, que as coisas vão ter vão agilizar, tá? Então, as coisas vão acontecer de uma forma um pouco mais rápida, né? Eu costumo brincar assim, que e eu até sinto isso no meu livro, que eu queria uma determinada posição dentro da empresa, mas eu esperava que alguém me oferecesse. Hoje, então, o que eu digo é assim, ó, tem competência? Levanta a mão, ó, tô aqui, me veja, tô preparado. Os jovens de hoje já entram com as duas mãos levantadas. Verdade. Então, eles já entram com uma mentalidade diferente. Então, as coisas vão ser melhores daqui para frente. Porque os jovens sabem, alguns, né? Sabem já o que querem e lutam para conquistar, né? E acho que a mais antiga, as mulheres e até os homens precisavam ser vistos, lembrados, ficava todo mundo meio tímido, né? E hoje isso não cabe mais no mundo profissional, Lourdes. É verdade. E ter exemplo é muito importante, porque outras mulheres podem mirar nesse exemplo e dizer, opa, tá ali ela que conseguiu, uma mulher conseguiu chegar ao cargo de diretora, então eu também posso. É muito bom a gente encontrar mulheres que são referências, que são exemplos, e parabéns, né? Porque você teve uma grande jornada e aproveitar esse tema dessa grande jornada, né? Afinal, você está completando 50 anos de carreira, não foi só sucesso. Você mesma disse que teve. Fala um pouquinho de crise, né? Porque eu tenho ouvido, né, e visto há muito tempo as pessoas. Eu mesma mudei de profissão algumas vezes. As pessoas dizem, será que eu mudo de profissão? Será que devo insistir naquela profissão? Às vezes, na primeira crise, a pessoa quer desistir. Fala um pouquinho sobre crises profissionais, né? Você sofreu quantas crises profissionais para chegar onde você chegou? Esse é um assunto bastante polêmico também, né? Porque eu sofri muitas crises, assim como eu acredito que todos os profissionais. Quem não passou por uma crise pode ter certeza que vai passar. Então, porque nenhuma carreira é linear, a carreira é cheia de altos e baixos. Em algum momento da vida da gente, a gente vai sim passar por crises. Quem não passou por isso é porque não trabalhou, né? Oi? Quem não passou por nenhuma crise é porque não se lançou, trabalhou, né? Mas com certeza vai passar. E o lance disso é a gente saber assim, como sair dessas crises, que atitudes a gente tem que tomar, que nível de maturidade a gente tem que ter para sair, para não se deixar cair em depressão, em tristeza profunda, entendeu? E dar a volta por cima. Eu tive muitas. Eu tive muita coisa boa na minha carreira. Eu confesso que o produto final da minha carreira é mais de sucesso, né? Mas eu tive, sim, muitas crises. E eu tive que escolher algumas poucas, porque eu não queria... Algumas determinadas coisas a gente também não pode ficar expondo, né? Mas eu me lembro, assim, que uma grande crise que eu tive foi quando eu saí da chefia do departamento de treinamento e desenvolvimento, que eu tinha feito um trabalho muito bom, com grande êxito numa empresa de 120 mil empregados, entendeu? Então, nesse departamento, a gente coordenava as atividades de treinamento e desenvolvimento do Brasil todo. Então, era um número muito grande de profissionais envolvidos. E aí, de repente, mudou a diretoria da empresa e veio, logicamente, um diretor novo.
e que achou que tinha que trazer um amigo dele, de profissional da empresa também, para o meu lugar. Porque ele achava que tinha que dar um tratamento mais comercial para o treinamento e desenvolvimento. Então, aquilo me pegou muito de surpresa, porque eu estava fazendo um trabalho muito exemplar, né? E aí eu confesso que eu fiquei em crise mesmo durante os 2 meses. Fiquei bem de baixo astral, fui para uma outra área que não tinha nada a ver com toda a minha experiência profissional, mas depois de curtir a fossa, né, como a gente diz, por 2 meses, eu resolvi que aquilo não era o que eu queria continuar vivendo. Então, eu tinha um relacionamento muito grande, daí vai a importância do network dentro das organizações. Então, esse é um dos pontos fundamentais para qualquer profissional, rede de relacionamento. Então, eu fui buscar ajuda, né, com vários outros profissionais, e fui convidada a ir para uma outra área que foi, assim, a virada na minha carreira profissional. Fui para uma área de planejamento estratégico, totalmente diferente de recursos humanos, mas lá eu agreguei tantos conhecimentos novos que quando eu voltei para recursos humanos, eu voltei com outra visão do que era recursos humanos dentro da empresa. Então, da crise, eu transformei num complemento para a minha carreira. E olha aí, gente, anota a dica de ouro. Network ajuda a sair de crise. O que mais você fez para sair de crise? Você procurou algum tipo de profissional? Você falou que chegou a deprimir e a gente tem visto, inclusive, burnout hoje é uma doença do trabalho. Como é que fica a saúde mental? E você também fala um pouco disso no seu livro, né? Falo bastante de saúde mental e eu vejo, sim, que é um dos assuntos bastante falados na atualidade, né? E que o profissional, na verdade, ele nem percebe que ele está entrando em crise. Então, eu costumo dizer que é uma doença, assim, meio silenciosa. A gente vai deprimindo, vai ficando insatisfeito, sem muita vontade de trabalhar, e quando a gente vê, a gente já está numa crise profunda. Eu não cheguei a entrar nessa fase, eu já tive uma outra fase que eu realmente tive crise de burnout e tudo mais. Mas dessa vez, eu já estava muito mais atenta para as coisas que me aconteciam, então eu fui tomar providências urgentes. Inclusive, do lado pessoal, porque aqui essa perda de função afetou meu salário, né? Porque a gente tem um salário fixo e ganha uma comissão por exercer uma função. Então, eu perdi grande parte dessa função. Então, eu tive que imediatamente dar uma reviravolta na minha vida pessoal. Vendi carro, fiz uma série de coisas assim. Não que eu tivesse necessidade na hora, mas já me preparando para o futuro, né? Se a coisa demorasse a reatar uma posição melhor na empresa, então eu já me preveni antes. Então, por isso que eu não cheguei a ter crise de burnout nem de depressão, tá? Porque eu tomei atitudes imediatas. E é isso que eu oriento muitos profissionais. Atento a tudo que está acontecendo à sua volta. Não deixe as coisas tomarem uma proporção muito, muito profunda. Tem pergunta, tá? No livro tem, né, várias dicas. Você traz crises, né, algum processo, tem a descrição. E você contando como chegou e como saiu da crise, né? Eu acho muito interessante a forma que trouxe as questões no livro, com muita verdade. Eu trouxe 3 exemplos no livro de 3 crises, das 3 piores crises pelas quais eu passei. E lá eu dou bastante exemplos de como eu saí dela, assim. Inclusive, a minha primeira crise foi aos 23 anos de assédio sexual. Entendeu? Que há tantos anos atrás, a mulher que abrisse a boca ainda era discriminada, né? Então, lá eu conto também alguma coisa nesse lado. Tá? Sim. Então, gente, até lembrando que hoje, né, é o lançamento oficial do livro Autobiografia de uma Carreira, Sucesso e Crise de uma Vida Profissional. E no link da bio da Lourdes tem o acesso para a compra do livro. Então, lá vocês vão poder ver esse caso movimento é confuso. superou as crises. Tá me ouvindo?
Lourdes? Estou ouvindo. Está falhando um pouquinho, Solange, mas estou ouvindo. Né? Tá. Mas vamos em frente. E o lazer, né? Como é que era essa vida de profissional, de alta performance, de alto cargo, de uma empresa grande, mãe, esposa, dona de casa, e você, né? Você conseguiu conciliar como tudo isso e a sua parte pessoal mesmo, seu lazer, seu descanso, como ou como é ainda, né? Bom, eu vejo assim que de uns anos para cá as pessoas, os profissionais começaram a dar um pouco mais importância para conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Eu confesso que durante muitos anos da minha vida eu foquei quase que exclusivamente no trabalho. Claro que eu tinha filhos, eu levava para a escola, buscava na escola para almoçar com eles, isso eu fazia questão. Mas eu também tinha muitas viagens, né? Às vezes eu ficava uma semana inteira quase que fora de casa. Então eu tinha minha rede de apoio, porque sem isso realmente a gente não consegue conciliar trabalho e vida familiar, filhos, né? Eu Sim. já não era mais casada nessa época, eu já estava separada nessa época, então e morava longe de família, minha família toda mora em São Paulo e eu trabalhava e morava em Brasília. Então, tinha tudo, eu tinha que ter um planejamento muito grande para poder conciliar isso tudo. Confesso que naquela época meu lazer era menor, era mais dedicado realmente ao lazer do que os filhos gostavam de fazer, né? Depois, eles logicamente cresceram, foram cuidar da sua vida. Hoje o meu lazer é bem grande, tá? Eu me dedico muito a esporte, que eu faço esporte, pratico, vou para academia todos os dias de manhã. Já participei de muitas corridas de rua, meia maratona, São Silvestre, tenho várias medalhas. Nunca corri para ganhar, nunca fui por competir, mas simplesmente pelo prazer de participar. Então, são momentos que a gente exige esse lazer, vamos dizer assim, para poder dar conta de tanta coisa que a gente passa no trabalho, de tanta responsabilidade que tem no trabalho. Eu era também uma pessoa assim, bastante rígida, né? Inflexível em determinadas coisas, porque eu queria resultado, eu precisava apresentar resultados. E a minha terapeuta, a Íria Martins, me deu muito apoio nessa época e me indicou até que eu fosse fazer equitação. E eu gostei tanto de equitação que eu cheguei até a competir. Então, era um outro lazer que eu tinha todo sábado de manhã e domingo de manhã. Eu ia para Ípica para praticar natação, hipismo. Opa! Natação eu nunca gostei. Nunca gostei, não. Nunca consegui nadar, tá? Nunca consegui aprender a nadar. Mas o meu lazer preferido também hoje é leitura, mas também gosto muito de artesanato, de pintura como é que fala? Em madeira. Então, eu gosto muito de sair com amigas, com irmãs. Então, tem um lazer bem legal. Hoje eu aprendi a conciliar realmente vida pessoal e vida profissional, que eu acho fundamental na vida de qualquer um. Aí, gente, dica de ouro, né? Ela deu 2 dicas aí importantes. Ter rede de apoio, ou seja, se organizar, se planejar para ter alguém que ajude, né, na casa ou em alguma outra tarefa, até mesmo no trabalho, delegar, né? Que sem rede, sem equipe, é muito difícil ir longe. A gente precisa de apoio. E outra dica de ouro que a Lourdes deu agora foi: aprenda a conciliar a vida pessoal, né? A equitação para você foi um momento importante quando você estava também se exigindo muito e o trabalho te exigindo muito, né? A gente precisa ter esse tempo de reconexão, né, com a própria essência, porque a vida não é só trabalho, e isso é muito importante, essa dica que você trouxe agora para a gente. Aqui também qual a idade que eu dei uma virada na minha carreira profissional. Então, vamos lá. A idade, eu não vou lembrar agora qual a idade que eu dei uma virada, porque como eu coloco no livro, as minhas transições de carreira foram tantas, são 18 transições de carreira, e eu considero que todas elas, no fundo, foram uma virada muito grande na vida.
Normalmente se coloca que transição de carreira é só quando você muda de empresa ou quando você muda para uma área totalmente diferente. Na minha concepção do livro, e eu me baseei muito em teoria, transição de carreira você faz também quando você muda de atividade, uma atividade muito diferente daquela da qual você exercia. Então, eu passei por 18 transições de carreira, de atividades completamente diferentes na maioria das vezes, tá? Então, assim, uma virada muito grande realmente aconteceu quando eu fui diretora. Então, eu posso dizer isso. Eu já tinha, não sei quantos anos eu tinha, sei lá, 50... Eu tinha mais de 50 anos, com toda certeza. 58 anos, talvez. Não, um pouco menos. Vai, eu vou chutar aqui 55 anos. Essa foi uma grande virada, porque eu tive que me envolver em coisas que eu nunca tinha pensado na vida, inclusive transitar na arena política. Então, eu tinha muito conhecimento técnico, mas de política eu não entendia nada, né? E presidente, diretores, os outros diretores que compunham a mesa comigo, todos eles eram políticos e eu não. Então, essa foi a minha maior dificuldade, transitar realmente na arena política. Eu já tinha meus 55 anos, tive que sair correndo para aprender muita coisa, né? Isso que você está falando sobre transições, né? Cada transição é um ponto de virada, de alguma forma. Você passa de um estágio, né, de um ciclo para outro ciclo, e você traz isso muito bem no livro, quando vai mostrando essas transições, até porque existe um imaginário, talvez, de que a pessoa comece numa carreira e vá linearmente. Isso não é verdade, é um mito, né? Porque quem fora não sabe o que a pessoa está vivendo. Então, você traz isso no livro com muita verdade, dizendo, olha só, não é linear, existem os altos e baixos, como você acabou de dizer há um tempinho atrás, que uma carreira é cheia de altos e baixos, né? De crises e sucessos e de transições, para que as pessoas não fiquem se enganando achando que não vai ter crise, né, Lourdes? Com certeza. Todo mundo passa por crises, não tem por onde escapar. Umas mais intensas, outras menos, mas todo mundo passa. E o livro ele é só para quem está no corporativo ou para quem quer empreender também? O livro serve para todo mundo. Quem quer, uma pergunta aqui, né? Para quem está no ambiente corporativo, mas sabe, parece para quem também é empreendedor. Porque lá eu cito os cases pelos quais eu passei num formato bem legal, que eu considero bem prático, né? Que eu coloco a situação pela qual eu estava passando, as ações que eu desenvolvi diante daquela situação, os resultados que eu obtive e como eu me saía de determinadas situações. Então, ele serve para qualquer profissional, né? A área de desenvolvimento é muito contrária à comercial. Eu penso que elas não caminham juntas, ou se desenvolvem ou ficam no comercial. Em metas, queria que a Lourdes me falasse sobre essas áreas, essas duas áreas. O que eu estou entendendo aqui que a Adriana Duque, inclusive a Adriana foi uma das pessoas que foi minha mentora também em elaboração de vídeos. Obrigada, viu, Adriana, de você estar aqui com a gente hoje. O que eu considero? Que a área comercial realmente é muito diferente da área de desenvolvimento, né? Só que, assim, tudo é gente, tá? Então, uma pessoa que está na área comercial, ela precisa ter muito desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, o que a gente chama de soft skills, ou seja, comportamentos adequados para que ela possa se sair bem no trabalho dela. Então, eu costumo dizer assim, olha, área financeira, área comercial, área de recursos humanos, tudo é gente, tá? E gente tem que aprender a ter comportamentos adequados, competências adequadas com cada função que elas exercem, tá? Então, eu vejo assim que as coisas, elas são diferentes em termos de atividades técnicas, mas elas se misturam no lado comportamental. E é uma aprendizagem, né? Eu acho que na medida em que o profissional vai galgando
passo, ele precisa aprender novas habilidades, né? As habilidades não estão prontas, né, com a pessoa, a gente vai desenvolvendo. E esse exemplo que você trouxe é importante, né? Aprender a desenvolver aquelas habilidades mais finas, comportamentais, emocionais, porque chega de só competência técnica. O mundo não quer mais só a competência técnica, mas quer a forma de lidar um com o outro também. É isso, Lourdes? A competência técnica a gente aprende. E a competência comportamental aprende também, mas é muito mais difícil. Você precisa de um mentor para aprender a desenvolver essas competências. E as empresas, normalmente, elas contratam por competência técnica, mas 99% das pessoas que são demitidas por problema de comportamento. Então, vai daí, realmente, a necessidade de uma mentoria profissional. Todo profissional deveria ter um dia a oportunidade de ter uma mentoria para o desenvolvimento. Isso é uma pessoal. Dica de procurar uma mentoria para desenvolver aquelas habilidades que não são técnicas, como disse a Lourdes, né? A habilidade técnica ou as competências técnicas, a empresa dá cursos, você faz o MBA, você faz um mestrado, uma pós-graduação. Agora, aprender a se comunicar melhor, aprender a se comportar melhor, aprender a cultura empresarial e como lidar com essa cultura, precisa da Lourdes, que a Lourdes já passou por isso, é mentora, né, executiva, e vai poder ajudar você a saber como se comportar, lidar com as questões emocionais e comportamentais. Mais alguma coisa? E tem uma coisa aí bastante interessante nesse ponto, Solange, só para complementar aí, né? A gente já está caminhando para o final, mas eu vejo assim, olha, aquilo que eu penso de mim, sobre os meus comportamentos, sobre como eu ajo diante do trabalho, as reações que eu tenho, o que eu penso nunca é igual ao que as outras pessoas pensam de mim. Eu me vejo de um jeito, mas os meus pares, o meu superior, sempre me vê de uma forma diferente. Daí a importância do autoconhecimento. Sempre. A gente tem que aprender a se conhecer, né? Senão a gente não desenvolve aquilo que precisa ser desenvolvido. Do autoconhecimento e da busca do feedback, né? Porque tem pessoas que são tão melindradas com os retornos dos feedbacks, e é tão importante saber a percepção que o outro tem da gente, né, Lourdes? Acho que isso ajuda muito no progresso da carreira. Ajuda e é necessário. E as pessoas falam assim, o meu gestor não me dá feedback. Só que se ele não me dá, eu tenho que ir em busca de pedir. Exato. Então, não deixe a responsabilidade da sua carreira na mão do seu gestor. Vá em busca de saber aquilo que você quer, daquilo que você quer e precisa saber para o seu autodesenvolvimento. Então, anota aí outra dica de ouro. Não deixe a sua carreira na mão do seu gestor. Tome a sua carreira nas próprias mãos. Contrate um mentor para te ajudar nas habilidades que ainda estão frágeis ou vulneráveis, para que você avance na carreira. A gente está quase no final. Quero saber da Cintia se tem mais alguma pergunta. Não tem mais? Não tem, não. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a hora final é essa. E eu vou perguntar agora para a Lourdes, né, para ela falar um pouquinho, ela já falou no começo, mas algumas pessoas entraram depois, sobre o livro, né? Ele é dividido em 3 partes, e cada parte tem uma finalidade, né, Lourdes? Fala um pouquinho da primeira parte, da segunda parte. A primeira parte, eu falo realmente da minha carreira. Toda a minha trajetória profissional são 18 capítulos que eu conto por todas as transições de carreira pelas quais eu passei. E são todos cases, né, reais, lógico, que é a minha autobiografia, e numa linguagem bastante fácil e gostosa, porque eu conto o que aconteceu e como eu me saí dessas situações. Tá? Então, isso serve de muita reflexão para todos os profissionais. E até de se colocar no lugar. E eu, na posição dela, que atitude eu tomaria? Será que eu tomaria a mesma decisão? Então, isso é aprendizado. Quando você lê histórias reais, você aprende muito.
A segunda parte do livro, eu falo muito de ferramentas e conceitos que eu usei referente à primeira parte do livro. Todas as ferramentas e todos os conceitos que eu utilizei para sair daquelas situações. E na terceira parte do livro, então, eu dedico às mulheres, né? Às mulheres executivas. Coloco, acho que são 21 erros que eu observo nas pessoas, nas mulheres que eu faço mentoria, e não só das que eu faço mentoria, mas do que eu observei durante toda a minha carreira, os erros que as mulheres cometem e também alguns erros que eu cometi. E só fui refletir em cima deles depois. É isso que também é importante, né? A gente fazer o meia-culpa, né? Reconhecer o que precisa melhorar é fundamental, né, Lu? Senão não tem hoje, né? É isso aí. Uhum. Então vamos lá. Já que não tem mais nenhuma pergunta, você quer falar mais alguma coisa? Tem que você deixar um recado, né? Para quem depois vai ouvir essa entrevista, assistir a entrevista, o que você quer deixar de recado? Eu vejo assim, olha, que nenhum profissional pode se omitir de ter um desenvolvimento profissional o tempo inteiro. Então, aprendizado é para a vida toda. Então, não é porque ela assumiu determinada posição que ele vai morrer ali ou achar que já está bom, que já sabe bastante, tá? Então, atualização permanente. Outro ponto que eu vejo, que a gente já falou aqui, é do autoconhecimento. Então, vá aprender a se conhecer. A gente acha que se conhece, mas no fundo a gente não se conhece. E quando eu faço mentoria com alguns profissionais, eles se surpreendem com as coisas que a gente descobre sobre ele mesmo, tá? O outro ponto é o feedback, buscar feedback permanentemente. Se o seu gestor não chega até você, vá você buscar o feedback. Mas, para isso, também precisa de preparo. Não é ir lá buscar qualquer pergunta, fazer qualquer pergunta. Tem que saber fazer a pergunta certa para obter a resposta que a gente quer ter, tá? E, logicamente, não poderia deixar de dizer assim, busque a ajuda do mentor, tá? Existe muito mentor legal, eu sou uma delas, tá? Então, busque a ajuda de um mentor para o enriquecimento da carreira, tá? Isso mesmo. É isso que eu poderia dizer. Estou preparando já o sorteio aqui. Com quem está presente na live. A Cíntia está preparando um sorteio aqui para quem está presente na live. Ótimo. Então, vamos lá. Enquanto a Cíntia prepara o sorteio, eu quero dizer, né, que o livro que está sendo lançado oficialmente hoje, Autobiografia de uma Carreira, Sucesso de uma Vida Profissional, está disponível já na Amazon e outras plataformas e está no link da Lourdes, no link da bio, tem o acesso para adquirir o livro, né? Isso, tanto na Eduz quanto na Amazon. Olha aqui. Deixa eu agradecer, né, Lourdes, pela entrevista. Muito obrigada, né, por estar aqui hoje falando desse livro, desse lançamento, dessa celebração dos seus 50 anos de carreira. É uma honra para mim estar aqui. Quero também agradecer quem passou aqui pela live, quem ainda está, quem ficou aqui acompanhando a gente, participando, fazendo perguntas. E desejar uma ótima noite para todos e uma semana maravilhosa. E eu também tenho a agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, agradecer muito a você pela sua disponibilidade de fazer essa entrevista comigo, para me ajudar a fazer todo o lançamento, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada. Beijo, pessoal. Beijo.